E aí galera, beleza? Lá em casa o shampoo acabou de última hora. Aí o que foi que eu fiz? O que todo mundo faz. Pega um pouquinho de água, coloca dentro do frasco e usa como se fosse shampoo normal. O shampoo fica mais fino, mais ralo, mas ainda dá pra fazer uma espuminha. Então, que processo é esse que a gente acabou de fazer? Vamos para outra sessão para a gente ver um exemplo mais prático? Olha esse suco aqui, ó. O que é que tem no rótulo dele? Concentrado. Modo de preparo dele. Você pega um copo desse suco e coloca mais 2 copos de água. Esse processo nós chamamos de diluição. É um processo em que nós vamos diminuir a concentração de uma solução apenas adicionando solvente nela. Então, vamos utilizar o suco como exemplo. No rótulo indicava para ser retirado do suco uma certa quantidade de volume desse suco concentrado e em seguida adicionar essa quantidade de suco uma certa quantidade de água. Vemos que o suco concentrado ele possui uma concentração inicial C1. O volume que for adicionado no suco também possui a mesma concentração C1. Lembrando que a concentração ela é uma propriedade intensiva da matéria, ou seja, ela não vai depender da extensão do sistema. Então, a concentração que eu tenho em 1 ml de suco é a mesma concentração em que eu vou ter em 2 litros desse suco, por exemplo. Então, se eu adicionei um certo volume de água, o volume desse suco vai aumentar. Se o volume aumenta, lembrando que concentração é igual número de mol sobre o volume, lembrando, se eu aumento o volume, eu vou ter uma diminuição na concentração. Então aqui vai ser uma concentração C2 e um volume C2. Inicialmente nós temos um volume V1, que foi o volume retirado desse suco. Agora olhando a relação, nós temos que a concentração inicial vai ser o número de mols dividido pelo volume inicial. E em seguida, como eu adicionei uma certa quantidade de solvente, vai ter uma concentração diferente. O número de mols continua o mesmo, porque a quantidade de matéria lá dentro é a mesma. O que houve foi só uma adição de solvente. E o volume V2 final, que é diferente. Nós vemos que essas duas equações têm dois termos em comum, que é a quantidade de matéria, que é o número de mols, que não mudou. Então nós podemos igualar esses dois termos. N1 nesse caso vai ser C1V1 e N1 vai ser igual a C2V2. Igualando N1 e N1, nós temos que C1V1 é igual a C2V2. Essa relação aqui é conhecida como a fórmula da diluição, em que C1 vai ser a solução mais concentrada e C2 a solução menos concentrada. V1 vai ser o volume inicial que eu retirei da amostra concentrada e V2 vai ser o volume da solução final que eu terei no final, ok? Lembrando que essa relação ela nos dá para concentrações que é dadas em grama por litro e em mol por litro, ok? Se a concentração nesse caso for expressa em fórmula de título, nesse caso título massa-massa, vai ocorrer uma adição de solvente. Nessa adição de solvente eu vou estar aumentando a massa da minha solução, visto que título vai ser a massa do soluto dividido pela massa da solução. Então terei que aqui é a inicial e aqui é a final. A final vai ter a mesma quantidade de soluto, porém a solução final vai ser diferente, vai ser maior do que a massa da solução inicial, que nesse caso eu vou chamar de M', porque ocorreu uma adição desse solvente.
igualando M1 e M1. Isso aqui é a relação para título massa-massa. A mesma forma pode ser escrita para título volume-volume. Ok? Vejamos um exemplo. Imaginamos uma solução de álcool 96 INPM em um volume de 500 ml. Quanto de água eu tenho que adicionar para esse álcool para diluí-lo para eu obter uma solução de álcool 70 INPM? Graus INPM é o Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Nada mais é do que uma concentração em título massa-massa, que é a massa do álcool pela massa da solução. Então vamos anotar os dados. O título inicial do álcool é 96 graus, para um volume inicial de 500 ml e um título final de 70 graus e um volume que eu não sei quanto é. Aqui, como a densidade da água é de 1 grama por ml, o volume que eu tiver em água vai ser igual à sua massa em gramas, então eu optei por escrever título em volume. Então vamos substituir os valores. 96 graus, que é o grau inicial, para um volume inicial de 500 ml. O grau final que eu quero é de 70 para um volume final que eu não sei. O volume final, resolvendo isso aqui, vai dar 686 ml. Esse vai ser o volume da solução final. Mas a questão quer saber quanto de água que eu tenho que adicionar. Vamos ver. O volume que eu vou ter que adicionar vai ser o volume final da solução, menos o volume inicial, que é de 500 ml. Nesse caso, eu vou ter um volume adicionado, de 186 ml. Então, se eu tenho uma solução alcoólica, hidroalcoólica no caso, de 96 graus INPM no volume de 500 ml, eu preciso adicionar 186 ml para eu obter uma solução de 70 graus INPM. Beleza? Então, vamos fazer aqui a 11ª questão da aula 5 da nossa apostila. O que é que ela fala? Ela diz que 50 ml de uma solução 2 mol por litro de cloreto de magnésio são diluídos a 1 litro. Qual é a concentração em mol por litro de íons cloreto nessa nova solução? Bom, se trata de uma questão de estequiometria de soluções, em que a gente vai ter que descobrir a concentração de umas espécies durante uma reação química. Então, notem que ele deu a concentração do sal, cloreto de magnésio, e ele quer a concentração só do íon cloreto. Trata-se de uma reação bem simples, que é a dissociação de um sal na água, em que eu tenho um sal, que ele é formado por um cátion e um ânion, e esse sal ele vai apresentar as cargas e vão respeitar os coeficientes estequiométricos. O cloreto de magnésio, nós vemos aqui a estrutura dele, MgCl2, ou seja, na estrutura dele eu vou ter um átomo de magnésio e 2 átomos de cloro. Quando ele se dissociar, vai gerar um átomo de magnésio com a carga 2+, e 2 mols de átomos de íons cloreto. Para a gente fazer uma questão de estequiometria, toda e qualquer questão de estequiometria, a gente tem que fazer as duas linhas, do valor real e do valor teórico. O que é o valor teórico? O valor teórico é aquele valor que a gente vê só em olhando para a equação química. O que é que o valor teórico nos diz? Diz que 1 mol do sal cloreto de magnésio geram 2 mols de íons cloreto. Aí o que é que o valor real diz? O valor real ele é aquele valor que tem nos dados da questão. Ele diz que a concentração desse sal é de 2 mol por litro. Se a concentração desse sal é de 2 mol por litro, quanto é que vai ser a concentração só do cloreto? Nós vamos ver que a concentração dele vai ser o dobro. A razão está de 1 mol para 2 mols. Então, vai formar 4 mols por litro de íons cloreto. Então, a partir daí, nós podemos anotar os dados. Concentração inicial é 4 mol por litro, que a gente achou nessa regrinha de 3. O volume inicial que ele falou é de 50 ml, só que ele quer a concentração em mol por litro. Em mol por ml para litros. Nesse caso, basta dividir por 1000.
O volume final, eu errei aqui, é V2. O volume final vai ser de 1 litro e a concentração final eu não sei. Agora vamos substituir na relação. C1V1 é igual a C2V2. Substitui C1V1, C2 é o que eu quero, vezes 1 litro. Multiplicando isso aqui, nós vamos ter 0,2 mol por litro, que nos dá o item B dessa questão. Beleza? Veremos agora um caso particular de diluição. Nesse caso é quando eu tenho duas soluções que são misturadas entre si. Mistura de soluções nós veremos mais adiante uma videoaula que será só para ela. Então imaginemos que nós temos uma solução de 0,1 mol em 1 litro de cloreto de sódio e outra solução de 0,2 mols em 1 litro de sacarose. Agora vamos misturar essas duas soluções em um recipiente só. Ao misturar essas duas soluções, nós vamos ter uma nova solução com volume final de 2 litros, que é a soma dos volumes das duas soluções. E a quantidade de matéria dela continua sendo a mesma. Eu vou continuar tendo 1 mol de cloreto de sódio e 0,2 mols de sacarose. Então, qual vai ser a nova concentração dessas duas espécies na nova solução? Anteriormente, nós temos que a concentração de cloreto de sódio nessa nova solução é de número de mols dividido pelo volume, 0,1 dividido por 1. Nós temos 0,1 mol por litro. E na outra solução de sacarose, nós temos 0,2 dividido por 1, 0,2 mol por litro. Aí qual vai ser a nova concentração nessa mistura? Bom, se trata apenas de uma diluição. Anteriormente o volume dessa solução que continha essas espécies era de 1 litro e depois passou a ser 2 litros. Basta aplicar na expressão da diluição. Para o cloreto de sódio, nós temos que C1V1 é igual a C2V2. A concentração inicial é de 0,1 mol por litro, vezes o volume inicial de 1 litro. A concentração final, eu quero saber, vezes o volume final de 2 litros. Nós temos que a concentração final dela vai ser de 0,05 mol por litro. E para a sacarose, nós temos que a concentração para a sacarose vai ser de 0,1 mol por litro. Esse exemplo nos leva a um outro fenômeno Esse exemplo nos leva a um outro termo em que nós estudaremos aqui como conhecido. Esse processo nos leva a estudar outro termo que é conhecido como o fator de diluição. O fator de diluição, ele nos diz, é um número inteiro em que ele nos vai dizer uma forma de que o que aconteceu com aquela solução para ela ser diluída. Você provavelmente já viu, por exemplo, esse exemplo nos leva a estudar outro termo chamado fator de diluição, que é um número sem unidade, em que ele vai dizer quantas vezes aquela substância, aquela solução, ela foi diluída. Em rótulos de alguns produtos, ele fala, dilua esse produto 2 vezes, ou dilua esse produto em 5 vezes. Então, esse valor ele é dado como o fator de diluição. A partir da fórmula da diluição, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o que for de concentração de um lado do termo e o que for volume do outro lado do termo. Nesse caso vai ficar C1 dividido por C2, está multiplicando, vem dividindo, igual a V2 dividido por V1. Vamos utilizar o exemplo que nós acabamos de ver. Vamos utilizar o exemplo para o cloreto de sódio. A concentração inicial do cloreto de sódio é de 0,1 mol por litro,
E a concentração final dele é de 0,05 mol por litro. Então, esses dois termos aqui da equação nós podemos entender como sendo o fator de diluição. Basta você escolher quem você vai tomar como referência, a concentração ou o volume. Vamos ver melhor dessa forma. A concentração inicial é 0,1 mol por litro. E a concentração final é quanto? 0,05 mol por litro. A esse aqui nós chamamos de fator de diluição. 0,1 dividido por 0,05. Esse aqui vai dar um número 2. Isso o que é que significa? Que essa solução de cloreto de sódio ela foi diluída 2 vezes. Agora, a consideração, o volume dessa vez. O volume final da solução, quanto foi? Foi de 2 litros. Dividido pelo seu volume inicial, que foi de 1 litro. Nesse caso, ele vai dar o mesmo valor de 2. Ou seja, tomando como base o volume e a concentração, o fator de diluição foi o mesmo. Então, a concentração dessa solução, a diluição dela, ela foi diluída 2 vezes, ou seja, tem um fator de diluição 2. Beleza? Galera, essa foi a nossa videoaula de hoje. A gente viu exemplos práticos de diluição de soluções, tanto nas concentrações como mol por litro e gama por litro, como as concentrações em título, massa, massa e volume, volume. Fizemos alguns exercícios para ficar mais claro esse assunto. Se eu falei algo que não ficou claro ou que vocês não têm entendido, pode entrar em contato comigo que eu esclareço sem problema nenhum. E é isso, até a nossa próxima videoaula. Valeu!